amigos, estamos de volta com o Master Business, hoje na antevéspera do Natal, mas sempre cumprindo nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes que possam compartilhar uma história de sucesso que o ajude no desenvolvimento dos seus negócios, no desenvolvimento da sua carreira. Portanto, sempre recomendamos papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Então, estamos aqui hoje em nossos estúdios com ela, que é paraibana, tem 3 filhos homens, um desafio de criação, não é verdade? Advogada, também em relações públicas por formação, e hoje ela é empresária, mas é uma empresária de sucesso, que foi premiada agora na versão paraibana do MPE, que é um prêmio importante que você vai saber mais sobre ele agora com Cristina Jaime. Bem-vinda ao Master Business, Cristina. Muito obrigada, eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje para essa conversa bacana. Que bom, Cristina. Nós também estamos muito felizes que você tenha aceito o nosso convite, que você tenha vindo até aqui compartilhar com os nossos telespectadores um pouco dessa sua história, que nós sabemos é uma história de sucesso. E nós estamos vivendo momentos um pouquinho difíceis. E muitas pessoas que querem empreender ou que estão na condução dos seus negócios estão passando por dúvidas, incertezas, insegurança. E eu penso que a sua história tem uma contribuição importante. E eu quero começar isso pelo processo seu de entrada no mundo do empreendedorismo. Como foi isso? Como aconteceu de você, quando você descobriu que era uma empreendedora ou que queria ser? Luiz, hoje eu vejo que o empreendedor é um comportamento, né? Então, eu vejo que eu sempre fui empreendedora, porque a característica eu já foi sinalizada desde criança, adolescente. Eu sempre tive essa vontade de realizar, de fazer as coisas, de tomar iniciativa. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Quer dizer que desde a escola você já sentia que tinha veia para isso? Sim, mas eu não tinha isso definido, eu não tinha isso com o nome de empreendedorismo, até porque essa nomenclatura é bem atual. Né? Hoje é que a gente escuta muito falar. As escolas nem falavam nisso, né? Não. A gente não tinha essa prática no Brasil em falar. Graças a Deus que hoje as escolas já vêm difundindo, porque eu acredito que a solução do nosso país é o empreendedorismo. Então, eu vejo assim com um olhar muito feliz que hoje as crianças já começam a entender o que é isso. Eu compartilho dessa sua opinião. É isso, porque o empreendedor é um comportamento, é você querer realizar, é você ter satisfação em fazer. Então, é você ser empreendedor da sua vida. E não é ter um negócio, porque é interessante também falar isso. O empreendedor não é só aquele que vai ser um empresário, mas o empreendedor é aquele que realiza, que faz. Bom, então, veja bem, que interessante Cristina está trazendo para nós que o empreendedorismo não é... Você não se torna empreendedor quando você abre um negócio, mas, na verdade, quando você começa a olhar a sua vida como um empreendimento. Isso, porque isso é importante. Em qualquer ambiente que você esteja, você pode ser um colaborador, você pode ser um funcionário de um órgão público e ser empreendedor. Então, você tem que ter isso. Um aluno, você é um jovem num colégio, você tem que ser empreendedor, porque você tem que querer realizar, você tem que estar envolvido no seu sonho, você desde muito jovem, você tem que saber o que você quer da sua vida. Interessante, né? Essa sua colocação, porque, por exemplo, quando nós trabalhamos com desenvolvimento de lideranças, muitas vezes nós orientamos a formação do perfil do líder. Isso. E empreendedorismo é um perfil de liderança mesmo em pessoas que trabalham engajadas em empresas, são funcionários. Com certeza. Que isso é muito importante. E uma coisa muito importante, assim, hoje eu falo muito para os meus filhos, né? E para as pessoas. É a questão do autoconhecimento. E você tem que se olhar, se conhecer. Porque quanto mais cedo você se conhecer, você vai saber aonde você quer chegar. E aí você não é tirado do seu caminho.
Entendo. Não é isso? Quer dizer, se autoconhecer, que você diz, é você perceber no que você gosta, o que você se identifica, Isso. que tipo de situação você consegue se dar bem, para que você reforce essa área. Isso. Há um pensamento hoje que eu acho muito interessante, que é o seguinte: muitas vezes os educadores e muitas vezes até as próprias empresas, elas insistem muito na área em que as pessoas têm dificuldade. Você é ruim de matemática, então se mata na matemática. Ele é um pouco ruim em determinada competência, então não, ele tem que ser bom naquela competência. Ao invés de valorizar as forças que o indivíduo tem. Olha, ele é muito bom em humanas, então vamos fortalecer este lado de humanas. Acho que é um pouco isso também. Eu vejo assim, eu sei que a gente tem que desenvolver todas as habilidades, né? Porque a gente não pode ficar com deficiência grande, porque a gente está no mundo e a gente tem que saber fazer. Mas você tem que potencializar o que você tem de bom. Porque enquanto você está gastando energia com o que você não gosta de fazer, ou você não sabe fazer, ou você não tem... eu vejo assim, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, que você consegue, isso flui e você entra em flow, né? Como você fala, assim. É quando você consegue estar trabalhando e você não vê a hora passar. Então, a gente tem que realmente potencializar o que a gente gosta de fazer. E aí você trabalha e você vai produzir muito mais. E aí você precisa o quê? Você precisa se associar com pessoas que tenham aquele outro lado que você não tem. Sim. E não está gastando energia para desenvolver e esquecendo o que você tem de bom. Eu parto por esse princípio também. O princípio da complementariedade. Exatamente. Eu vou me cercar de quem é bom naquilo que eu não tenho muita identificação ou que eu tenho um pouco mais de dificuldade. E aí onde vem o autoconhecimento, né? Se você é importante, e você se olhar e ver, olha, isso aqui eu sou muito bom, então eu vou desenvolver mais ainda. Isso aqui eu não sou muito legal, então eu vou aprender, eu tenho que saber como é que faz isso, mas eu vou me unir com pessoas que fazem. E aí, Cristina, você traz um princípio importante que é o saber delegar. Isso. Porque eu não preciso necessariamente dominar o conhecimento específico, mas eu tenho que dominar a arte de delegar. Isso. E também para delegar você tem que conhecer também, né? Sim, claro. Você tem que ter um conhecimento mínimo para que você possa aferir aquilo que está sendo feito. Você não precisa executar, mas você tem que ter esse conhecimento para fazer. Isso. Agora eu quero que você conte um pouquinho para nós, na sua trajetória de empreendedora, que culminou com este prêmio agora, que é apenas um retrato, é um momento que você está vivendo. Sei que a sua trajetória continuará sendo de sucesso, mas ela começou em que momento? O seu primeiro business foi este que você tem hoje, que é o Guarde Bem, não é isso? O Guarde Bem. O Guarde Bem é bem jovem, está completando agora em janeiro 4 anos. 4 anos agora, bem jovem, premiado já, né? Isso. Não, eu já tive outros negócios, a minha história é bem diversificada, assim. Eu casei muito cedo, eu casei aos 19 anos. Muito cedo. Né, muito cedo. E aí dei uma focada, assim, saí um pouco do meu mundo, do mundo profissional. Como eu sempre fui empreendedora, então, teve época que eu morei numa fazenda. E eu trabalhava dentro da fazenda. E eu sempre me engajei, eu tive esse lado do realizar muito forte. Sei. Mas eu retomei, eu tive confecção infantil, meus pais sempre foram empreendedores. Eu trabalhei com minha mãe, quando era adolescente, ela tinha confecção no Rio de Janeiro, e eu trabalhei com ela. Na minha adolescência, eu já trabalhava. Mas, quando eu casei, então, tive os filhos, né? Então, foi um processo. Aos 34 anos, foi quando eu tive o divórcio e tudo, e eu fui recomeçar toda a minha vida profissional. Foi quando eu comecei a graduação, e eu fiz as 2 graduações. Sim, Direito e Relações Públicas. Isso. E eu senti uma grande necessidade em busca de conhecimento, de me capacitar, certo? Para entrar nesse mundo profissional. Entendo. E é isso que eu valorizo. Esse prêmio também é muito de acordo com essa necessidade que eu tenho de buscar excelência no que eu faço. Então, a minha empresa, apesar de ser super jovem, tem 4 anos, desde o primeiro momento que eu iniciei o Guarde Bem, como eu não era da área de gestão, e eu fui em busca de conhecer e saber quais eram as melhores práticas de gestão. E eu conheci o modelo MEG, que é
um modelo que orienta o empreendedor, o gestor, as melhores práticas de gestão. Que aqui na Paraíba, ele é difundido pelo PPQ, que é o Programa Paraibano da Qualidade. E o SEBRAE, né? Tem o PPQ, o PPQ que é com o FNQ, o PPQ que tem o MEG, que eu também fazemos parte do PPQ, né? Fazemos parte, é verdade. E o SEBRAE, que tem o prêmio, o MPE, teve o prêmio SEBRAE Mulher de Negócios. Então, eu peguei a base do MEG para que eu conseguisse aprender. Eu comecei a me capacitar. Hoje eu faço o MBA de Gestão Empresarial da FGV. Então, o que eu vejo é que é muito importante você estar buscando conhecimento e trazer conhecimento para dentro da sua gestão. Apesar da minha empresa ser pequena. Tá? Isso é que é importante, o empreendedor. Porque o empreendedor, Luiz, tem muito aquela coisa do... eu já fiz muito isso também. A gente quer realizar. O impulso de fazer. O impulso de fazer. E aí, depois, a gente não obtém os resultados que a gente deveria obter. Porque, no meio do caminho, as coisas não saem do jeito que deveriam ser. Falta aquele conhecimento que você foi buscar nas qualificações que você fez para ter sucesso. Eu queria aproveitar e destacar aqui para o nosso telespectador que está participando aqui desse nosso bate-papo, o quanto é importante o que Cristina está nos trazendo. Porque, às vezes, as pessoas abrem negócios e veem esses negócios se frustrarem. E, com eles, vão economias de anos. E isso é muito ruim, é uma experiência muito ruim para as famílias. E não precisa ser assim. Por isso, compartilhar uma história como a história de Cristina com você, para que você entenda os passos, aquele negócio de pega o papel e lápis. É para isso, você anote, vá pegando essa sequência que ela está passando, porque ela tem uma história de sucesso. Pois é, porque o empreendedor, eu acredito que tem muita gente olhando que também é empreendedor. Sem dúvida. A grande maioria do empreendedor não gosta de planejar, tá? Ele gosta de fazer. É verdade. Ele tem a ideia e ele quer ver a coisa realizada. E ele realiza, porque eu também sou assim. Só que a gente vai aprendendo que a gente necessita planejar, mesmo não gostando de planejar. Mas é importante e a gente precisa saber de tudo que uma empresa precisa ter, né? E a gente tem que buscar aprender como é que faz, até o que é chato de fazer, mas ele tem que ser feito. Principalmente o que é chato de fazer, porque é aquilo que a gente deixa de fazer, né? E aí o que acontece? Quando a empresa é bem no início, que ela é pequena, a gente faz tudo. E aí a gente faz a parte chata e faz a parte boa, não é isso? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai crescendo um pouquinho mais. E você vai colocando pessoas, agregando pessoas com você. Ou colaboradores fixos mesmo, né, da empresa. Ou terceirizados. Ou consultores, pessoas que vão agregar ao seu trabalho. Então, você vai ficando com a parte boa e colocando pessoas para fazer o que você menos gosta de fazer. Mas você vai trazendo qualidade à sua gestão. E essa qualidade não é que as coisas vão ficar fáceis, né? Mas você vai conseguindo ter uma qualidade melhor e você vai tendo resultados melhores. Então, isso é que é importante, é buscar conhecimento, não ter medo de aprender e não ter preguiça, porque a gente precisa aprender, e é todos os dias. Até eu vejo muita gente, eu tenho muitos amigos que ficam o tempo inteiro, Cristina, você vive buscando curso, pare de estudar que você não precisa mais aprender. Eu busco aprender todos os dias, porque eu acho que a gente vive aprendendo. Que interessante, né? Olha, o dia que você parar de estudar, o dia que você parar de fazer curso, principalmente quem está vivendo neste momento da história da humanidade que nós estamos vivendo, os desafios são imensos, porque nós estamos presenciando processos de ruptura constantes. Aquilo que sempre foi de determinada forma, de repente, não é mais. E mudando, os negócios estão mudando. Isso. E você tem que estar vendo como é que as coisas estão se transformando. E muitas vezes você está num segmento que vai mudar e que vai sumir até do mercado. Mas aí você tem que estar preparado para você sair daquele negócio e já ir para outro. Já poder fazer a transição. Não é isso? E você tem que enxergar isto antes.
Permita compartilhar com você e com o telespectador uma avaliação que foi feita sobre o comportamento da Black Friday. Nunca se verificou duas coisas importantes na Black Friday dessa vez. Nunca se verificou tanta compra pela internet e nunca se verificou tanta compra dentro das lojas, onde a pessoa vai à loja, vê o produto, experimenta e compra pela internet, dentro da loja, através do celular. Mas é o que está sendo transformado. As grandes lojas, os grandes magazines, eles estão virando uma vitrine apenas. O Magazine Luiza, ele vai virar o quê? São lojas menores, onde o cliente vai ter experiência. Ele vai lá olhar, usar, chegar quem precisa, né? Que tem pessoas que precisam ir lá dessa ver. Parte sinestésica, né? Isso, tocar, precisa. sentir. Então, vão ser lojas que você vai lá ter experiência. Mas ele vai comprar na internet. Inclusive, tem uma loja de tênis que eu estava conversando com os gestores dela agora. A quantidade de pessoas que vão à loja e experimentam um tênis, calçam um tênis e vão embora, ele falou, nunca aconteceu como está acontecendo. Porque as pessoas vão comprar na internet, mas quer ver se calça, se fica bem e tal, vai lá na loja, prova, aí depois vai na internet e compra. Isso é ruptura. E como é que você vai parar de estudar? Se você vai parar de estudar, você vai ficar na história. E você tem que estar ouvindo as pessoas, você tem que estar vendo como é que o mundo está acontecendo. Né? Porque todo dia que você está compartilhando com pessoas, ouvindo o que está acontecendo em outros mercados, em outras pessoas, como as pessoas pensam, então você vai estar atualizado. Senão você vai ficar no seu mundo, quando vê foi, né? Então, e eu quero aproveitar esse momento da nossa conversa, porque eu sei que o seu business, que você disse que tem 4 anos e que foi premiado agora, eu sei que você não identificou esse negócio aqui no Brasil. Foi fora do Brasil que você identificou, não foi? Sim, são três operações hoje. Mas, inicialmente, eu ia iniciar com self-storage. Self-storage é um serviço de autoarmazenagem que ele é oriundo dos Estados Unidos, certo? Eu conheci nos Estados Unidos, visitei empresas lá e também visitei aqui em São Paulo, porque eu fui conhecer e resolvi montar por uma oportunidade de negócio. Inclusive, assistindo filmes americanos, às vezes, nós vemos aquela cena em que eles vão num lugar que tem várias portas, aquelas parecem portas de garagem, que a pessoa tem uma chave, abre, tem várias coisas dela ali dentro. Isso, é disso que você está falando? Exatamente. E aí são mini boxes para autoarmazenagem que serve para pessoas físicas, pessoas jurídicas. Ele guarda desde uma mudança, a locação é mensal. Então, você guarda. Uma pessoa física chega numa cidade, precisa botar a mudança enquanto acha um apartamento, coloca lá. Ou você mora numa casa, vai para um apartamento, você precisa otimizar o espaço. Então, você vai para o apartamento, mas tem coisas suas que você não vai se desfazer. Mas você não precisa encher a área de serviço da sua casa com coisas que você não usa o tempo inteiro. Você pode guardar lá, como objetos de lazer, livros e tudo, porque eu tenho clientes que fazem isso. Também serve para extensão de estoque. Então, uma loja, nós temos uma portaria que é possível, é uma portaria em regime especial, e é possível uma loja que tem, então, em épocas sazonais que o seu estoque fica pequeno, ele pode, com nota de simples remessa, trabalhar junto com o nosso com o seu serviço. Olha, isso é um detalhe importante, porque nós sabemos que muitos estabelecimentos comerciais, às vezes, até em lojas de shopping, onde os espaços são muito escassos, às vezes a pessoa não tem como armazenar aquele volume que ela vai precisar no decorrer de um determinado período. E aí o que ela faz? Ela coloca em algum lugar. Só que em algum lugar que não esteja coberto de forma fiscal, você pode ser autuado. Isso. E isso é muito sério. E o que Cristina está trazendo é a possibilidade de ter isso legalizado. Legalizado. Que você trabalha com nota de simples remessa, como se estivesse levando para uma feira. É naquele mesmo sistema. Muito bom, excelente. Certo? Então, esse é uma operação. Outra operação... Essa foi a sua operação inicial, o seu pensamento inicial. Inicial. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu conheci escritórios virtuais. E eu vi a possibilidade de agregar essas
essas duas operações. Entendi. E deu muito certo. Tá. Então, terminei criando um novo modelo de negócio. E hoje eu também já coloquei mais um, que é o coworking. Que é essa possibilidade das pessoas trabalharem, compartilharem o mesmo espaço, compartilharem projetos, compartilharem ideias. Então, o mundo hoje é compartilhado, né? Sem dúvida. Então, você hoje pensa em compartilhar, não mais aquela coisa sua. Então, é essa abertura que hoje o mundo está de compartilhar. Então, entrou o coworking. Então, na realidade, hoje, o Guarde Bem são 3 operações em uma. Pronto, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, vamos detalhar para quem está nos assistindo, o escritório virtual. Me parece que o escritório virtual, vamos imaginar, eu tenho um homework, eu trabalho na minha casa, mas eu preciso fazer uma reunião com um grupo de empresários, eu tenho que receber umas pessoas que vêm, eu quero conduzir algum processo que eu preciso de um espaço específico que eu não tenho, nem vou levar as pessoas para dentro da minha casa. E aí, esse é o momento de utilizar o espaço que vocês têm. Isso. O escritório virtual possibilita, além disso, também possibilita uma empresa de serviço ter seu endereço fiscal. Tá. Então, ele legalmente, ele tem a sua empresa, ele abre o seu CNPJ lá com o vocês. seu endereço vai ser lá com o número de uma caixa postal específica sua. Então, a gente oferece toda a parte operacional e física de um escritório. Então, tem sala executiva, tem sala de reunião, tem mini auditório, certo? Então, a gente faz gerenciamento de correspondência. A gente oferece toda uma estrutura de um grande escritório para que você use de acordo com a sua necessidade. Muito interessante. Certo? E hoje também tem a parte do coworking, que é uma área que você usa, que é justamente para que também quem trabalha home office. Tá. Nas grandes cidades, houve esse movimento das grandes corporações, das pessoas saírem e trabalhar em casa. E veio o desconforto, não é? Porque em casa você mistura um pouco do dia a dia da casa e do seu de trabalho. E isso muita gente não conseguiu equalizar, principalmente por causa, por exemplo, se você tem criança pequena, fica um pouco mais complicado, o próprio ruído da casa, numa ligação telefônica que você está fazendo com o cliente pode interferir. Então, existem alguns fatores que complicam um pouco. Isso. Então, aqui na nossa cidade, a gente não sentiu muito, né? Que as pessoas não tiveram muito esse movimento. Mas nas grandes cidades, aconteceu esse movimento. Então, começaram a surgir esses espaços colaborativos, onde as pessoas começaram a trabalhar no mesmo ambiente. Então, são espaços que várias pessoas trabalham. E o mais interessante é o que acontece nesse ambiente compartilhado. Então, é um ambiente muito rico, onde profissionais de várias áreas, às vezes de empresas diferentes, acontece networking, acontece desenvolvimento de projetos compartilhados, porque na hora que você tem pessoas de áreas diferentes, os projetos vêm ideias diferentes. Imagina quando você está conversando com uma pessoa, às vezes, ou um problema, ou ideia, quando vem uma pessoa de fora, não traz ideia diferente. Sem dúvida. Enriquece, né? É verdade. Pronto, então isso acontece nos ambientes de coworking. E este ambiente de coworking, essas reuniões, elas são programadas, esses encontros são casuais, como é que isso acontece? No dia a dia, as pessoas estão trabalhando, então isso é o dia a dia das pessoas. Mas, geralmente, a gente desenvolve encontros, tipo um café da manhã. De 15 em 15 dias, a gente faz um café da manhã, onde um desses profissionais ou profissionais que a gente convida para vir falar. Por exemplo, a gente quer falar sobre planejamento usando o método Canvas. Então, alguém que é especialista oferece, a gente divulga nas mídias sociais, divulga entre nossos clientes. Então, quem quer participar e quer aprender, vai lá e, quem sabe, vai fazer uma palestra, vai fazer um workshop, fala de Canvas. Um ótimo momento. Quem é bom de mídias sociais, então vai lá compartilhar. Então, é um momento e é um local onde a gente, sim, interage, né? E tem aquela coisa que eu falo assim, que o empreendedor, ele se sente sozinho, às vezes. E nesse ambiente, ele compartilha, então ele deixa de ser só. Ele deixa de ser só. Agora, eu quero que você, resumindo, nos fale sobre o prêmio, porque o business nós já entendemos e ele é realmente muito interessante. Agora, me fale sobre o prêmio.
O prêmio é interessante para vocês, empreendedores e gestores, porque o prêmio, ele assim, é o resultado. Mas o mais interessante é a gente participar do MPE, porque ele a base é o modelo MEG. Então, você entra no site do Sebrae, tem, ou o PPQ também oferece isso, e a gente tem uma orientação, você preenche tem um modelo que você vai preenchendo, os requisitos, né? E vai lhe ajudando na sua gestão. E você recebe devolutivas. E você tem uma pontuação a fazer. O prêmio é que eu atingi um nível numa pontuação alta, já no nível de excelência na gestão, e por isso que a minha empresa ganhou o prêmio. Muito bem. E agora a gente vai representar a Paraíba em Brasília, em março, com outras empresas de todos os estados, também nessa mesma proposta. E vale destacar aqui que José Miguel, também da Arte da Pizza, também recebeu o prêmio, não foi? Nosso amigo, a quem nós mandamos um abraço aqui, e você vai ser convidado a vir aqui também, viu, José Miguel? Vamos chamar. Porque, assim, só lembrando, tem comércio, serviço, saúde, então são muitos prêmios, podem ser muitos prêmios, muitas empresas que podem ganhar um prêmio. Inclusive, também um dado interessante para o telespectador que está nos acompanhando, é que estes prêmios, eles podem, por exemplo, abrir portas para você no momento de você obter um crédito no banco. O gerente do banco olha e fala, essa empresa tem uma gestão premiada, então isso confere a você mais credibilidade. São inúmeras vantagens. Cristina, olha, quero assim agradecer muito você ter vindo aqui, compartilhar essa sua história bonita. Nós estamos aqui hoje num momento na noite antevéspera do Natal, né? Hoje dia 23 de dezembro, então eu quero compartilhar com o nosso telespectador uma mensagem de Natal, tá certo? E eu volto num segundinho para que a gente, então, faça o nosso encerramento, tá certo? Só um instantinho. Muito bem, meus amigos, aqui estamos, aqui está a nossa menção, Feliz Natal para todos vocês, e eu quero compartilhar uma mensagem de Natal com todos, uma mensagem que tem nos acompanhado durante muitos anos e que tem sido um grande incentivo, uma grande força, né? E ela chama-se Carta de Deus. E eu vou compartilhar com você agora para que ela sirva de reflexão para você. Ela diz o seguinte, amado filho ou filha, você é um ser humano, é meu milagre. Você é forte, é capaz, inteligente, cheio de talentos. Entusiasme-se com eles. Reconheça isso e encontre-se consigo mesmo. Anime-se. Pense que a partir deste momento você pode mudar a sua vida para melhor. Isso se assim você quiser e, sobretudo, se perceber toda a felicidade que pode conseguir somente pelo fato de desejá-la. Você é meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente, não se queixe, não se atormente, não se deprima. Como pode temer se é meu milagre? Você é único. Ninguém é igual a você. Só você pode escolher o caminho da felicidade. E eu lhe criei para aproveitar a sua capacidade, não para destruí-la. Eu lhe dei a capacidade de pensar, de imaginar, a capacidade de amar, a de criar, a de agir, a capacidade de falar e escolher o seu próprio destino usando a sua vontade. O que você tem feito desta imensa força? Tem usado sabiamente os seus dons? Faça a opção por amar ao invés de odiar, rir ao invés de chorar, criar e não destruir. Escolha perseverar ao invés de renunciar, elogiar e não criticar, dar ao invés de tirar. Agir e não adiar, bendizer e não renegar. Escolha dar graças ao invés de blasfemar, escolha viver ao invés de morrer. Tente tornar-se simples, inocente, generoso, doador. Descubra a sua capacidade de se maravilhar com a criação e sinta-se humano. Lembre-se que você é meu maior milagre.
destinado a ser feliz, com misericórdia, com piedade, com alegria, para que este mundo por onde você passa seja digno de você. E se você é meu milagre, use os seus dons, transforme a escuridão em luz, modifique o lugar aonde você vive, transmitindo a todas as pessoas esperança, alegria e otimismo. E faça-o sem temor, porque eu estou com você. Com muito amor, seu Pai eterno, Deus. Então, com essa mensagem tão especial, nós queremos desejar a você um Feliz Natal. Vou dar a palavra à Cristina para que se despeça e também possa desejar os seus votos de Feliz Natal aos nossos telespectadores. Pois é, um Feliz Natal, que a gente tenha muita paz, muito amor e que realmente a gente tome a responsabilidade da nossa vida, porque eu vejo que a gente tem, na hora que a gente tem a responsabilidade, a gente tem o poder de transformar a nossa vida e o que está ao nosso redor. Muito bem, excelente, muito bem. Então, Cristina, deixando a você meus votos também de um Feliz Natal, tá? E agradecendo você ter comparecido aqui no MasterBiz e compartilhado a sua história. Fica aqui, então, o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo carinho da sua audiência e só nos resta renovar com você o compromisso de trazer pessoas inteligentes como Cristina Heim aqui no Master Business. Forte abraço, Feliz Natal, tudo de bom.